Eu tinha prometido para mim mesmo que eu seria o professor, só que daí veio o Covid. 2020, ninguém sabia mais o que ia ser de nós, né? É verdade. E aí eu, na pandemia, falei assim, ainda continuei com aquilo na cabeça, eu falei assim, se Deus quiser isso vai passar, a gente vai passar por isso, vai passar rápido, né? A gente achando que ia passar rápido. E daí eu perdi pessoas próximas, e aí fiquei depressivo e tudo, não sabia mais o que fazer e tal. Então, essa coisa do cosplay serviu para mim como um hobby, sabe? Para eu passar aqueles momentos ruins que eu tava, para desfocar, para focar para uma coisa que eu tava, que me divertia, que me trazia alguma felicidade. E aí eu comecei a fazer as roupas. E assim, se eu tenho que ser um cosplay, poxa, qual que é o óculos que o professor usa? Então tem um Exatamente. óculos de verdade, que foi feito, tem uma marca, que tem, né, um nome, tem um modelo específico do professor. Aí fui atrás. Aí eu falei assim, poxa, ele tem uma roupa na série que ele usa, rapidinho, né? Usa só um trecho lá que ele vai abrir uma viatura lá, porque ele precisava falar em russo com o cara do ferro velho. E aí ele vai lá e veste um boné, né? E lá. E aí ele vai lá e veste um óculos escuro. Ele, professor, veste uma jaqueta de couro que está aqui atrás, aqui. Ou seja, eu fui lá e peguei esse boneco que veio da Holanda, gente. Só para vocês terem uma ideia. Eu tinha um amigo que morava na Alemanha e ele fez com que esse boneco chegasse para mim idêntico, original do que ele realmente usou na série. Caramba, que da hora. Óculos de sol idêntico, é a mesma marca, é o mesmo modelo, tudo que ele usou nessa cena específica. A jaqueta de couro, pedi para um amigo fazer e aí vai. E aí nessa 2020, eu assim, estamos passando por esse momento difícil, mas eu prometi que CCXP de 2020 eu preciso fazer o meu melhor, né? Com certeza. Então, e aí eu me inscrevi no concurso cosplay. Nunca que eu ia imaginar que eu ia conseguir nada, mas eu queria estar lá no meio daquele pessoal, mostrando o que tinha feito até então. Sim, E perfeito. aí eu fui escolhido para participar, ser o finalista. Oh, 10 pessoas, acho que foi 9 naquele ano, mas foi isso, ou 9 ou 10, não certo. vou lembrar mais. Sendo finalista do concurso cosplay, que não seria presencial, seria online a transmissão, e em algum lugar, um estúdio grande em São Paulo, com todas as restrições daquele momento. Então, tinha que fazer exame de Covid para entrar, máscara o tempo todo, mas que no palco lá, uma equipe super reduzida. E aí eu fui me apresentar lá. E aí eu me desesperei, né? Porque eu falei assim, meu Deus, eu estou concorrendo com pessoas fantásticas, com cosplays que só falta sair voando, né? Armaduras e É, etc. E o que eu posso fazer agora que eu tenho que me apresentar? O que eu posso fazer? E aí veio várias ideias. Então, assim, primeiro, réplicas o mais perfeitas possíveis de roupa, vestuário. sim. Então, a gravata que o professor usou, a camisa que ele usou, se vai estar dobrada ou não, a calça, a cor da calça, o estilo do sapato, fivela de cinto e por aí vai, desde réplica de cinto também. Quem lembra desse relógio aqui? Esse relógio é um relógio que o professor chega para o inspetor e fala assim: veste esse relógio aqui que a Raquel está presa. E quando ela olhar o relógio, ela vai saber que eu sei que ela está lá. E É, existe essa cena específica em que o professor pega o relógio e mostra o relógio para esse policial. certo. Eu frisei essa cena, comprei, ganhei na realidade a estrutura parecida, igual, com, né, o Cheira, e fiz no Photoshop, peguei aquele frame lá que o professor mostrou, fiz no Photoshop, o mesmo segundo, a mesma hora, a mesma marca do relógio, com os mesmos numerozinhos, eu fiz a réplica do relógio do professor. Nossa, muito perfeito. Aí, beleza, mas é só um relógio, né, cara? Eu preciso de mais. A lousa do professor. Peguei uma lousa e falei, tá, uma lousa é uma lousa, mas eu tenho que fazer igual. Então eu peguei, frisei lá, quando o professor escreve Bienvenidos, e falei, vou fazer uma cópia daquela letra, né? Então amplia,
vai lá com o giz lá e faz milimetricamente a mesma caligrafia que foi usada na série. Uhum. Ah, o origami do professor. Sim, agora eu sei fazer o origami do professor de olho fechado. Mas eu tive que aprender a fazer o origami do professor. E isso que vocês estão vendo aqui é a maquete do Banco da Espanha que eu fiz especificamente para o concurso da Comic Con. Eu que nunca imaginei, nunca como que faz uma maquete. Peraí, YouTube, você fez aí YouTube atrás? Essa daí sem saber como faz? sem saber nada. YouTube é meu pastor e nada me faltará. É isso. Verdade. Ou seja, que material que eu vou usar, como que eu vou fazer. E eu peguei o frame da abertura de La Casa de Papel, né, que mostra o banco inteiro. Uhum. Frisei, fui no Illustrator, janelinha por janelinha, grade por grade, arco por arco, e fiz o desenho primeiro. Aí depois, puxa, onde que eu vou cortar isso? O que que eu posso fazer? Que material que eu vou usar? Cheguei à conclusão depois de... Eu tinha um mês para me preparar, então foi muito rápido que eu tive que fazer isso. Mas depois de uma semana, sem ter ideia de como fazer, eu fui perguntar. Meu amigo falou, cara, você pode usar PVC, porque é um material que é muito fácil de cortar e tudo, que é muito legal. Então eu fui fazendo os testes e aí realmente acabou dando certo. Então cada pecinha dessa criança que está aqui, eu colei. É canudinho aqui, não sei se dá para ver detalhes específicos aí do jeito que vocês estão vendo. Mas tem desde canudo, tudo. E cada coisa dessa, assim, essa parede é uma coisa, a parede de trás é outra, cada madeirinha dessa também tive que colar a parte, por aí vai, tudo. Quanto tempo levou para fazer a maquete? Então, eu tive só essas 2 semanas que finais, que era antes do concurso. Ficou pronto, assim, 2 dias antes. Nessas 2 semanas, quanto tempo você dormiu? Então, essa é uma boa pergunta. Mas, assim, desde a gravata do professor, não é exatamente essa que eu estou usando aqui agora. A gravata que eu escolhi para esse figurino era uma gravata quadrada de crochê. Uhum. É mais difícil de achar. Eu fui em todas as lojas, ninguém acha gravata de crochê. Fala que é uma coisa dos anos 50, 60. E eu, assim, meu Deus, onde eu vou achar isso? Aí consegui achar marrom. Eu tive que pintar, e foi um rolo. Então, eu que nunca tinha pintado tecido na vida, não tinha feito nada de maquete, nada de nada, tendo que fazer tudo isso daí, né? Então, eu corri, fiz o meu melhor naquele ano. A minha apresentação, eu começava com terno, revelava a maquete com pano, igual o professor faz, vestia o macacão vermelho e fazia, porque o telão também faz parte do concurso da CCXP. Você faz o seu vídeo de apoio, né, que é o que fica no telão, pode ser um cenário, etc. E aí tem também os toques, né, porque vocês estão vendo que eu tenho toque de tentar fazer o máximo possível parecido. Eu peguei um frame quando o Berlim mostra o monastério para o professor, tem um segundo específico que o cenário está limpinho lá na tela. Eu frisei aquilo lá, peguei, joguei no Photoshop, tinha a maquete nessa cena, a maquete está no fundo, assim, em cima de uma mesa. Eu apaguei no Photoshop a maquete, porque daí a maquete estaria comigo presencialmente no palco. Existiam uns candelabros, assim, com umas velas. Como eu sou editor de imagem, eu fiz a velinha acesa de verdade lá, tal, e tratei aquele fundo. Só que eu fiz 2 cenas do professor. Então, uma essa da maquete, que eu revelo, e depois aquela que ele está falando que prenderam o rio e que a polícia vai ter o troco. E aí eu fiz sincronia, porque eu botei a cena real da série atrás, e fiz sincronia com gestos do professor e tal, tirei a máscara no palco e tudo, e causou um auê. Eu tive a honra e a felicidade de ganhar o 2º lugar da Comic Con em 2020, que foi o prêmio de melhor cosplay daquele ano, daquela apresentação. Então, assim, para mim, eu que não imaginava nada disso, né? Um ano antes, passar por isso, concorrer com pessoas fantásticas, maravilhosas, amigos até hoje, foi uma honra mesmo e foi uma felicidade tremenda de ter feito aquilo.